Conhecido como o monarca mais deslumbrante da história europeia, Luís XIV possuía um físico impressionante e um charme cativante, capaz de dançar balé por 6 horas ininterruptas sem transpirar. Embaixadores estrangeiros desmaiavam em sua presença. Fluente em 5 idiomas, ele memorizava os nomes de 3.000 nobres de sua corte. No entanto, um fato menos conhecido sobre este rei é que o arquiteto de Versalhes, admirado por muitos, terminou sua vida como uma massa de tecido gangrenoso, corrupta e desdentada. Seus próprios cortesãos usavam máscaras perfumadas apenas para estar perto dele devido ao fedor insuportável. Diplomatas estrangeiros vomitavam durante as audiências reais. Possui registros médicos ocultos que autenticam cada detalhe perturbador de como a imagem divina da Europa se transformou em um cadáver ambulante, um segredo que historiadores franceses tentam esconder há 450 anos. Se você não conhece a chocante verdade sobre a monarquia absoluta, clique em curtir para que outros descubram o que aconteceu dentro dos limites do palácio. Prepare-se para desvendar 3 revelações médicas arrepiantes que alterarão para sempre sua percepção da realeza europeia. Visualize o dia 6 de maio de 1661, no Palácio de Versalhes. Luís XIV, aos 23 anos, desce a escadaria de mármore adornada com um manto de 15 kg cravejado de fios de ouro verdadeiro. Um grupo de 5.000 pessoas prende a respiração enquanto este rei de 1,78 metros, ostentando músculos definidos e cabelos negros brilhantes, passa por espelhos venezianos, exibindo seu físico impecável. O sol da tarde filtra-se pelos vitrais, banhando a personificação divina com uma luz dourada. Sua voz poderosa ecoava claramente a uma distância de 45 metros. Os cortesãos frequentemente comparavam seus brilhantes olhos azuis a estrelas cadentes celestiais que pareciam perfurar a alma. Ao caminhar, seu passo seguro fazia o piso firme de Versalhes ressoar sob seus pés. Sua cativante fragrância masculina tinha um efeito tão potente que provocava desmaios em quem cruzava seu caminho, homens e mulheres. Ao contrário dessa impressão inicial, porém, o jovem rei Sol não era apenas uma bela figura de proa com linhagem real. Este homem, Luís XIV, falava fluentemente francês, latim, italiano, espanhol e alemão aos 20 anos. Ele superou seus próprios tutores de esgrima italianos, que eram renomados como os melhores espadachins da Europa. O jovem rei conseguia dançar balé por 6 horas ininterruptas sem demonstrar sinais de exaustão, compor poesias tão poéticas que levavam notoriamente reservado embaixador britânico às lágrimas durante uma apresentação na corte. A destreza física deste jovem era quase lendária. Documentos judiciais revelam que ele consumia 4 refeições completas e 3 lanches adicionais diariamente, preservando seu físico musculoso. Durante 8 horas, ele perseguiu javalis pelas florestas de Versalhes e depois dançou até às 3 da manhã sem um pingo de exaustão. Sua memória superava a de homens comuns, permitindo-lhe recordar mais de 3.000 nobres de sua corte e detalhes de suas famílias. Reza a lenda que seu vasto apetite ia além da comida, já que os criados do palácio discretamente notavam pelo menos 12 mulheres diferentes participando de seus encontros mensais. Diplomatas estrangeiros ficavam impressionados com seu charme quase sobrenatural. Ao entrar em uma sala, Luís XIV interrompia conversas, agitava corações e cativava até adversários políticos. Essa era foi o auge da monarquia absoluta, e Luís XIV, seu epítome. Todas as manhãs, mais de 100 nobres disputavam a honra de presenteá-lo com sua camisa de seda durante a renomada cerimônia da alavanca. Disputavam quem manusearia seu espelho, quem lhe forneceria água para lavar roupa e quem seria digno o suficiente para amarrar seus sapatos. O cenário da noite era outra demonstração de grandeza real, com homens adultos competindo ferozmente apenas para apagar sua vela de cabeceira. O Palácio de Versalhes serviu de palco para esse ato divino. 10.000 cortesãos se reuniam diariamente, com cada movimento meticulosamente planejado para o efeito ideal. Enquanto Luís XIV atravessava o Salão dos Espelhos, sua presença divina parecia multiplicada infinitamente em reflexo. O mármore sob ele foi importado da Itália a preços equivalentes a milhões hoje, garantindo que os passos do Rei Sol ecoassem com a devida autoridade imperial. No entanto, em meio a esses anos dourados, havia sinais ameaçadores do que era iminente. Registros confidenciais de médicos da corte, decodificados apenas em 1987, revelaram indícios preocupantes que todos deliberadamente desconsideraram. Diariamente, Luís XIV submetia-se a 2 ou 3 enemas para facilitar a evacuação, devido à constipação crónica causada pelo consumo de 6 a 8 refeições diárias, o que equivale a uma compulsão alimentar. Os sinais de alerta eram evidentes, mas ignorados. Seu hálito era pútrido, necessitando de balas de hortelã frequentes para disfarçar o odor. Sua pele era oleosa e marcada por acne, escondida sob camadas de pó branco espesso e rouge. Registros judiciais revelam problemas digestivos persistentes que exigiam atenção médica diária, que eram habilmente camuflados do olhar público por meio de intrincados protocolos judiciais que retratavam a fraqueza como um ritual divino. De extrema importância era a recusa inabalável de Luís XIV em tomar banho. Ele apenas limpava as mãos e o rosto todas as manhãs.
O resto do seu corpo foi limpo com pouca frequência durante toda a sua vida, talvez apenas 2 vezes. O ano de 1686 marcou uma reviravolta incomum para Luís XIV, que, em consonância com as crenças medievais sobre a água e seu suposto efeito debilitante sobre o corpo e porta de entrada para espíritos malignos, optou por evitá-la. Acreditando que seu odor corporal natural era um símbolo de poder masculino e autoridade divina, recusou-se a beber água, abrindo caminho para uma decadência inimaginável. Em 15 de janeiro, essa recusa se mostraria prejudicial quando um tumor começou a se formar nas partes mais escuras e úmidas do corpo do rei. O príncipe outrora dourado, que se deleitava com danças noturnas, estava prestes a se transformar em algo abominável, fazendo com que seus cortesãos o rejeitassem. Essa mudança foi instigada pela vaidade, tornando Luís XIV a personificação viva da deterioração humana. O Dr. Guy Crescent Fagan, que involuntariamente causou mais danos do que a peste negra, diagnosticou-a inicialmente como hemorroidas comuns. No entanto, este não era apenas um problema médico típico, marcou o início de uma provação de 30 anos que devastaria o Rei Sol por dentro. Em uma semana, um pequeno desconforto se transformou em uma dor excruciante, semelhante a uma adaga em brasa cada vez que o rei se movia. Em 22 de janeiro, o inchaço havia crescido tanto quanto uma noz. Em 28 de janeiro, houve sangramento persistente, tornando as reuniões de estado desconfortáveis para Luís, que precisava de almofadas macias. No dia 5 de fevereiro seguinte, servos relataram um odor incomum no traje real. Em 12 de fevereiro, pus e resíduos vazavam continuamente por uma abertura que se formara perto de seu reto. Imagine a infecção mais horrível que você já viu. Agora, imagine esse horror amplificado por 100. Essa era a realidade para o homem mais poderoso da Europa. No palácio, um odor sem precedentes assaltava seus sentidos, um fedor fétido que perseguia Luís XIV persistentemente. O Dr. Fagan iniciou o tratamento empregando técnicas antigas, capazes de tornar uma câmara de tortura compassiva. Diariamente, ele administrava múltiplos enemas de água fria, um tormento gélido. Ao longo de 6 meses, registros da corte revelam que o rei suportou mais de 2.000 desses enemas, enquanto Fagan se esforçava incansavelmente para purgar os intestinos reais de humores contaminados. Quando os enemas se mostraram ineficazes, Fagan passou a usar o quartre de ferro escaldante, barras de metal aquecidas até brilharem como brasas, aplicadas diretamente no tecido infectado enquanto o rei era contido por vários cortesãos. A agonia ecoou por 3 andares do palácio, mas a infecção persistiu. Posteriormente, seguiu-se a sangria forçada, com 500 ml de sangue extraídos diariamente para purificar sua essência corrompida. No entanto, os tratamentos não só foram ineficazes como agravaram o estado do rei. Na tentativa de aliviar o problema, eles só o agravaram significativamente. Poções peculiares surgiram, propostas por charlatões que alegavam possuir remédios milagrosos. Esperma de touro misturado com vinho, sangue de touro misturado com pérolas trituradas, gordura de rã dissolvida em conhaque, cada mistura mais repugnante e ineficaz que a anterior. Apesar da falta de eficácia, Luís XIV, desesperado para preservar sua imagem divina, submeteu-se a todas elas. Em novembro de 1686, a situação havia-se deteriorado tão drasticamente que não era mais possível escondê-la. O odor era tão intenso que diplomatas estrangeiros começaram a inventar desculpas para evitar encontros com o rei. Algo drástico precisava ser implementado, e isso levaria a um dos procedimentos médicos mais horríveis da história real. Charles François Félix, o cirurgião real, entrou em cena, um homem que salvaria o Rei Sol ou acabaria com sua vida no processo. 18 de novembro de 1686. Diante de uma tarefa intransponível, realizar uma cirurgia no monarca mais poderoso da Europa sem anestesia ou conhecimento adequado, sabendo que o fracasso significaria sua própria morte, Félix se preparou meticulosamente. Durante meses antes da operação, ele aprimorou suas habilidades em 75 prisioneiros e voluntários, realizando de 3 a 4 cirurgias por semana, aprimorando sua técnica em cobaias humanas sem consentimento, que não tinham outra opção a não ser suportar a dor. Ele criou um bisturi curvo de prata exclusivo, chamado o bisturi à la Royal, projetado para incisões nas regiões íntimas do Rei Sol. Sem serem notados por passagens secretas, Félix e sua equipe se reuniram nos aposentos privados de Luís XIV às 6 horas da manhã daquele dia fatídico. Na ausência de anestesia, não havia trégua para a dor, apenas 4 cortesãos leais para conter os membros do rei e um bloco de madeira para ele se agarrar durante a provação excruciante. Por 3 horas extenuantes, o rei suportou o tormento da cirurgia, um feito que teria destroçado almas mais fracas. Félix empunhava seu bisturi real, cortando o trato infeccionado, enquanto Luís XIV permanecia plenamente consciente ciente de cada incisão. O fedor repugnante que emanava quando a lâmina perfurava a parte mais profunda do abscesso era tão nocivo que fez 2 assistentes cirúrgicos vomitarem e fugirem do quarto. Sangue respingou nos lençóis de seda como uma cachoeira carmesim 2 vezes enquanto Félix se aprofundava, xizando tecido gangrenoso enegrecido pela decomposição. Às 9h15,
Quando o bisturi se aproximou do cóccix, Luís XIV proferiu "Mon Dieu", pela primeira vez, um grito de angústia que reverberou por 3 andares do palácio. Anotações cirúrgicas ocultas de 300 anos pertencentes a Félix foram encontradas em 2007, detalhando a extração de mais de 200 ml de pus fétido, verde azulado, que exalava odor de cadáveres em decomposição. O tecido infectado se desprendeu em pedaços, expondo ossos erudidos pela drenagem persistente. No entanto, a provação foi apenas o começo. Ao concluir a cirurgia, após 3 horas agonizantes, Félix encontrou uma revelação chocante: a ferida não cicatrizou adequadamente. A infecção havia penetrado profundamente e o dano tecidual era extenso. Como resultado, o rei Luís XIV não precisou de uma operação, mas de 4 cirurgias distintas. 6 de dezembro marcou a segunda cirurgia, seguida pela terceira em 8 de dezembro, com o procedimento final, o mais macabro, ocorrendo em 10 de dezembro. A provação de 6 horas envolveu cortes complexos enquanto o rei Luís jazia consciente, com o corpo contido por 6 homens, enquanto Félix executava o que só poderia ser chamado de carnificina, usando instrumentos cirúrgicos. 15 horas de cirurgia se estenderam por 3 semanas. A quantidade de tecido infectado extirpado era suficiente para encher uma tigela de vinho substancial. A agonia experimentada ultrapassava a compreensão humana. No entanto, a ferida persistia em drenar, exalando um odor, decompondo o rei Sol por dentro. Quando os procedimentos cirúrgicos foram concluídos e as feridas apresentaram sinais de cura, os médicos da corte proclamaram um milagre. No entanto, eles haviam criado algo mais terrível do que um simples problema médico. Transformaram Luís XIV em um homem cujo corpo se decomporia incessantemente, cujo odor se tornaria famoso, cuja decadência física exigiria esforços crescentes para se esconder dos olhos observadores da Europa. Em março de 1687, as feridas cirúrgicas estavam curadas. Mas eles haviam criado algo muito mais aterrorizante do que qualquer um poderia ter imaginado. Uma fístula anal perpétua se seguiu, resultando na descarga contínua de fezes e pus durante o resto da vida de Luís XIV. Outrora famoso por seu cativante aroma masculino natural, o rei Sol agora exalava um odor que lembrava a decomposição. Essa mudança repentina e devastadora fez com que diplomatas estrangeiros, que antes disputavam audiências com o monarca dourado, inventassem desculpas para evitá-lo. O embaixador veneziano escreveu despachos clandestinos descrevendo a corte do rei francês como semelhante a um ossário. O fedor não era apenas ofensivo, era insuportável, nauseante e inescapável. Luís XIV respondeu iniciando o que pode ser caracterizado como a revolução dos perfumes mais cara da história da humanidade, gastando aproximadamente $2 milhões por ano em fragrâncias provenientes de todos os cantos do globo. Rosas búlgaras, âmbar gris da Arábia, sândalo da Índia, nenhuma despesa foi poupada em sua tentativa desesperada de esconder o odor de seu corpo em decomposição. O próprio palácio tornou-se um colossal dispositivo de perfumaria. A cada 2 horas, flores frescas eram trocadas em Versalhes, enquanto caçaletes, recipientes especiais, emitiam fumaça perpétua perfumada em cada cômodo frequentado pelo rei. Os criados eram encarregados de perfumar os móveis antes de Luís XIV se sentar. A comida era aromatizada com óleos aromáticos para disfarçar seu hálito. No entanto, mesmo o perfume mais forte não conseguia disfarçar sua deterioração física. O efeito cumulativo de inúmeras cirurgias e exercícios limitados resultou em um ganho de peso repentino que chocou até mesmo seus seguidores mais devotados. Pesando 74 kg em 1670, Luís XIV atingiu impressionantes 115 kg em 1700, chegando a impressionantes 140 kg em 1710. O outrora ágil rei precisou de 6 homens fortes para ajudá-lo a montar em seu cavalo. Seu trono precisou ser reconstruído 3 vezes devido ao seu crescimento contínuo. Os retratistas da corte foram ordenados a pintá-lo de ângulos estratégicos que ocultassem sua enorme cintura. No entanto, os visitantes estrangeiros não foram enganados. Um enviado russo comentou, com sarcasmo, que o rei francês tinha um odor mais repugnante que o do meu cavalo e se movia como uma vaca prenha em trabalho de parto. O desastre dentário de 1693 o distorceu ainda mais, deixando-o quase irreconhecível. Acreditando que todas as doenças se originavam da corrupção da boca, o Dr. Daquer removeu todos os dentes da cabeça do rei em uma única operação brutal. Não havia anestesia nem instrumentos cirúrgicos adequados, apenas instrumentos rudimentares de metal e os gritos de um homem de 55 anos sofrendo mutilação sistemática. O resultado foi horrível, indescritível. Daquer acidentalmente rasgou parte do palato superior de Luís XIV e estilhaçou seu maxilar inferior, resultando em uma abertura permanente entre sua boca e a cavidade nasal, fazendo com que comida e vinho espirrassem de suas narinas enquanto comia. Sua fala tornou-se arrastada e ininteligível, forçando os cortesãos a se inclinarem em direção ao seu hálito fétido para compreender as ordens reais. A saliva fluía incessantemente de sua boca desdentada.
Acompanhado por uma fístula anal e sua imensa circunferência, Luís XIV transformou-se do monarca mais admirado da Europa em uma caricatura babona, obesa e odorífera da realeza. Notavelmente, a corte se esforçou muito para manter a ilusão de sua perfeição divina. Versalhes estabeleceu aproximadamente 200 novos protocolos com o objetivo de ocultar a repugnante condição do rei. Um sistema usando fitas de seda coloridas informava os cortesãos sobre o estado diário de Luís XIV. Fitas vermelhas sinalizavam invasão, pois ele estava com dor. Fitas brancas sugeriam abordagem cautelosa, mas máscaras aromáticas eram necessárias. Fitas pretas denotavam um dia particularmente difícil para seus problemas intestinais. A renomada cerimônia matinal do ver, anteriormente uma exibição de 2 horas de grandeza real, foi reduzida para 30 minutos para minimizar a exposição ao odor fétido do rei. Nas noites modificadas, Luís XIV discretamente se equipava com forro de tecido absorvente para lidar com vazamentos persistentes de fístula. Cortinas pesadas estrategicamente posicionadas mascaravam o processo de troca de suas roupas íntimas contaminadas. Ajustes elaborados no ambiente eram igualmente cruciais. As janelas eram sutilmente abertas em configurações precisas, permitindo que as correntes de ar levassem os odores do rei para longe dos convidados. 500 flores frescas eram trocadas a cada hora em todo o palácio. A operação de 50 dispositivos especializados de perfume 24 horas por dia produzia nuvens de fumaça perfumadas para mascarar o cheiro penetrante de decomposição. Os cortesãos eram ordenados a sempre carregar comanders, orbes cheias de substâncias aromáticas, ao se aproximarem do rei. Alguns visitantes começaram a inalar através de tecidos perfumados. Damas da corte nobres fingiam estar doentes e purgavam-se após encontros obrigatórios com Luís XIV, atribuindo seus males a aflições femininas em vez de admitir desconforto com seu monarca. As relações diplomáticas entre nações estrangeiras pioraram à medida que os enviados passaram a ter dificuldade em tolerar longas audiências com o rei francês. O embaixador inglês solicitou permissão para discussões ao ar livre devido a problemas de saúde, enquanto o representante espanhol optou por enviar diplomatas de escalão inferior em vez de comparecer pessoalmente. Vários países levantaram dúvidas sobre se Luís XIV seria capaz de governar com eficácia se não conseguisse sequer administrar as funções corporais básicas. Apesar de sua deterioração física e de suas intrincadas artimanhas, Luís XIV agarrou-se firmemente ao poder absoluto. Quanto mais seu corpo vacilava, mais fervorosamente ele sustentava a ilusão da monarquia divina. Cada ritual, cada cerimônia da corte, cada detalhe da corte transformada em uma charada intrincada, ocultando a decadência de seu monarca divino. No entanto, nada do que você já ouviu se compara aos horrores que envolveram Luís XIV em seu último mês. As provações que ele suportou em 1715 tornariam os relatos anteriores insignificantes. O que aguardava o Rei Sol em seus últimos dias aterrorizaria até mesmo os médicos acostumados a testemunhar a decadência humana. Em 11 de agosto de 1715, às 4h30 da manhã, Luís XIV acordou com um grito agonizante que perfurou a tranquila madrugada de Versalhes. Sua perna esquerda parecia estar sendo devorada por chamas internas. O Dr. Fagan, agora com 72 anos e quase cego, foi chamado às pressas. Seu prognóstico: ciática devido a ficar sentado por muito tempo. O médico mais incompetente da história francesa estava a momentos de cometer seu erro final e fatal. Inicialmente considerada uma mera dor nos nervos, revelou-se ser o início de gangrena senil, uma condição que consumiria Luís XIV gradualmente ao longo das 3 semanas seguintes. Em 15 de agosto, manchas escuras surgiram em seu dedão do pé. Em 18 de agosto, essas manchas se multiplicaram e sua pele apresentou sensibilidade ao calor. O cheiro de podridão, distinto de pus e fezes, enchia o ar em 22 de agosto, um odor arrepiante, sinônimo de carne humana em decomposição. Em 25 de agosto, Fagan não conseguiu mais esconder a verdade. A descoloração negra havia atingido metade da perna de Luís XIV. O fedor era tão intenso que os criados perderam a consciência ao entrar nos aposentos reais. Profissionais médicos modernos comprovaram que Luís XIV sofria de gangrena senil seca, uma condição de má circulação e infecção tratável por amputação. No entanto, sugerir tal ação para amputar a perna de alguém que alegava ter sido nomeado por Deus parecia impensável. O terror aumentava dia após dia. Em 28 de agosto, seu dedão do pé se separou abruptamente durante uma troca de rotina das meias do rei pelos seus servos. Cortias desmaiou ao ver o osso branco exposto sob a carne em decomposição. Em 30 de agosto, a gangrena havia-se espalhado para sua canela, enchendo 3 andares inteiros do palácio com um odor insuportável. Notavelmente, contra todas as probabilidades, Luís XIV persistiu em governar. É isso que torna a deterioração final do Rei Sol tão extraordinária. Ele governou apesar de seu corpo apodrecer fisicamente. Assinou decretos reais com a mão trêmula enquanto a decomposição avançava.
Recebeu embaixadores estrangeiros enquanto o odor da morte emanava dele, tomou decisões militares, falando com uma voz cada vez mais rouca à medida que a gangrena se aproximava de sua garganta. O enviado veneziano escreveu: "O rei francês está lentamente expirando diante de nós", enquanto o emissário austríaco descreveu-a como a cena mais medonha que já presenciei. Mesmo assim, o espetáculo se desenrolou, o público persistiu, e os assuntos da monarquia absoluta permaneceram intocados, mesmo com a metamorfose do próprio monarca em um cadáver vivo. Cortias vestiu máscaras perfumadas ao se aproximar do rei. A roupa de cama era trocada a cada 2 horas devido à secreção da carne em decomposição. Uma equipe rotativa de 20 criados atendia Luís XIV, mas inúmeros pedidos de transferência surgiram, pois eles não suportavam o cheiro pútrido. O odor era tão forte que podia ser rastreado até os jardins do palácio. Os visitantes podiam sentir a decadência do Rei Sol a centenas de metros de distância. As reações globais variaram do espanto ao pavor. Cortes estrangeiras enviaram médicos para estudar essa extraordinária degeneração real. Médicos viajaram de diversas regiões da Europa, não para auxiliar, mas para observar o espetáculo histórico de uma morte real documentada, considerada sem precedentes. Correspondências e missivas diplomáticas circularam amplamente, detalhando horrivelmente a decadência da monarquia absoluta em tempo real, em um cenário global. Com a transformação de agosto em setembro, a gangrena ceifou a panturrilha de Luís XIV e, em seguida, seu joelho. Pedaços de carne em decomposição se desprendem diariamente durante os esforços para limpar e tratar os locais infectados. O membro do rei tinha uma estranha semelhança com um campo de batalha, uma paisagem de tecido em decomposição, osso exposto e infecção persistente que resistia a todos os remédios médicos contemporâneos. Em 1º de setembro de 1715, o último dia. Às 7 horas, Luís XIV lutava para falar, pois a gangrena havia devastado os músculos da garganta. Ele chamou seu bisneto para perto de sua cama e sussurrou com a voz rouca: "Abstenha-se de me imitar." Em seus últimos momentos de lucidez, ele expressou um profundo afeto pela guerra. Saint-Simon documentou as últimas horas do rei com meticulosa precisão. Às 23 horas do dia 31 de agosto, Luís XIV experimentou os estágios avançados de gangrena sistémica. Seu corpo estava debilitado, com a decomposição do tecido tóxico se espalhando pelo lado esquerdo. Suas últimas palavras audíveis, quase imperceptíveis através da garganta deteriorada, foram: "Meu Deus, socorro rápido. Assistência rápida." Às 8h15 do dia 1º de setembro de 1715, o coração do Rei Sol parou de funcionar. No entanto, mesmo na morte, a provação persistiu. O corpo real se decompôs rapidamente devido à infecção que o atormentava há semanas, e seu cadáver em decomposição inchou ainda mais, à medida que bactérias produziam gases em seu interior. Doutor em 1891, Marechal realizou a autópsia real 6 horas após a morte, às pressas, pois o corpo começava a se decompor além do exame. Seu relatório secreto, de 2 séculos antes, expôs a catástrofe médica. Todo o lado esquerdo do corpo, do pé à cabeça, estava gangrenado, com a pele descamando extensivamente. Todos os músculos da garganta estavam enegrecidos pela decomposição, e os intestinos estavam alongados, 2 vezes maiores que o normal, abrigando uma tênia extraordinariamente grande. Os embalsamadores enfrentaram uma tarefa intransponível, pois o cadáver de Luís XIV se decompôs rapidamente, impossibilitando os métodos tradicionais de preservação. Eles usaram grossas máscaras de pano embebidas em perfume, mas mesmo assim vários assistentes recuaram em revolta devido à náusea. A corrupção do corpo exigiu procedimentos mais rápidos, normalmente demorando dias. Consequentemente, o funeral evoluiu para uma exibição grotesca. O caixão teve que ser selado às pressas e reforçado com chumbo adicional devido ao inchaço contínuo do corpo devido aos gases de decomposição. Durante o velório, estalos e gorgolejos peculiares emanaram de dentro do caixão lacrado enquanto o corpo do Rei Sol se desintegrava. A última farsa foi tão elaborada quanto qualquer outra em sua vida. Declarações oficiais do governo afirmavam que o rei morreu em paz após uma breve enfermidade. Na verdade, por 3 semanas, ele suportou uma decomposição excruciante, com seu corpo em decomposição enquanto permanecia consciente. Essa realidade macabra foi considerada imprópria para o conhecimento público. 48 horas após a morte de Luís XIV, iniciou-se um apagamento sistemático de evidências. Os meticulosos registros médicos do Dr. Fagan foram queimados. O diário cirúrgico do Dr. Félix desapareceu por 3 séculos. O relatório da autópsia, escondido em arquivos secretos até 1891, documentos importantes detalhando vastas quantidades de perfume usadas para ocultar a decadência real, foram totalmente apagados dos registros oficiais. O autoproclamado Rei Sol, ostentando nomeação divina e governo absoluto, cuja grandeza estava encapsulada em Versalhes, pereceu como uma massa decadente e fétida de carne infectada e apodrecida. Completando a ironia, o governante que se considerava divino expirou de maneira mais degradante do que o mais humilde camponês,
seu corpo se autodestruindo enquanto sua consciência permaneceu presa ao horror até o fim. Assim, Luís XIV, outrora aclamado como o governante mais belo da cristandade, terminou sua vida em tormento pútrido enquanto seu corpo se consumia por dentro. Ao contrário de Versalhes, um monumento que glorificava a monarquia divina, a morte do Rei Sol foi um espetáculo grotesco de carne gangrenosa que chocou até mesmo seus próprios médicos. Especialistas médicos modernos validam o que os médicos do século XVII teimosamente se recusaram a admitir. A tragédia poderia ter sido evitada com higiene básica e tratamento da fístula anal. Nos estágios iniciais, a amputação poderia ter salvado a vida de Luís XIV, no entanto, sua crença na monarquia incontestável e na imunidade real divina o levaram à sua morte como uma criatura decadente, recusando assistência médica que poderia ter prolongado sua existência. O paradoxo é impressionante. O governante que afirmava sua divindade, comandava a subserviência de milhões, construiu o mais grandioso palácio europeu, terminou seus últimos anos como um cadáver vivo, repelindo até mesmo seus próprios cortesãos. A doutrina da realeza divina era impotente contra as inevitáveis verdades humanas da deterioração corporal e da mortalidade. O reinado de Luís XIV não é apenas lembrado por sua grandeza real, mas também como uma ilustração de que o poder ilimitado é, em última análise, impotente contra as realidades fundamentais da mortalidade humana. Vejo você na próxima investigação.